Throw it up, start twerking like Miley. Oh yeah. Aonde meu direito começa, aonde o teu acaba. Isso é uma relação, uma analogia muito boa para a gente falar um pouquinho a respeito do Código de Defesa ao Consumidor. Aqui comigo está o Dr. Marcelo Silveira de Almeida, advogado especialista no direito do consumidor, é isso, né? Perfeito. Marcelo. E falando de saúde, que hoje é o Dia Internacional da Saúde, eu tenho um plano de saúde que cada vez fica mais caro e toda vez que a gente fecha um contrato, é aquelas letras bem miudinhas e que você não tem como você ler aquelas 5 ou 6 páginas com aquela letra minúscula. Quais os direitos que nós temos efetivos na questão da saúde, de planos de saúde hoje, que muitas pessoas não sabem disso? Nós temos detalhes que podem ajudar os nossos ouvintes? Sem dúvida, Drica. Em primeiro lugar, falar em direito do consumidor é sempre um prazer, principalmente com uma pessoa tão comprometida com a comunicação. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada. A importância que é o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma lei relativamente nova. Ela é de 1990 com a vigência em 91. Ou seja, não faz muito tempo assim. Ou seja, então antes disso aí, tinha muito problema com relação a isso. Existia o desrespeito, existia a famosa publicidade enganosa, que se divulgava uma coisa, vendia outra, prestava um outro serviço, tudo isso. Então veio para ter o equilíbrio nas relações, para ter o equilíbrio consumerista. Veio a lei, aí sim, aí as regras estão aí prevalecendo e dá muito certo. Por exemplo, você falou muito bem agora a respeito dos contratos. Dos contratos. Olha, a letra é pequenininha, aquela questão toda é muito difícil. Quando o Código de Defesa do Consumidor, o nosso CDC, popularmente chamado de CDC, ele impõe toda informação tem que ser clara, precisa e ostensiva ao consumidor. Se não é, o que acontece? Existe uma prática infrativa. E a prática infrativa, ela é tipificada como crime no Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, uma cláusula dessas aí, simplesmente ela é nula de pleno direito. O consumidor pode buscar o seu direito. Olha, eu assinei ali, mas olha, desta forma não tem como, né? Eu fico imaginando uma pessoa na terceira idade, tá? Uma senhorinha ou um senhor da terceira idade que tem uma dificuldade muito grande com leitura, né, com letras miúdas, e é disso que a gente está falando, né? No momento que não tem as letras ali de uma forma que fique clara, porque o negócio é botar uma lupa, né, Marcelo, para poder ver ali o que está escrito naquelas letrinhas miudinhas, é botar uma lupa. Mas aí fica uma dica do Mil Dicas, que é a seguinte: mediante a isso, essas letras miudinhas, o doutor falou há um termo bem claro. No momento que não está claro, tu me falaste algo? Existe uma prática infrativa, porque a lei diz toda informação tem que ser clara, precisa e ostensiva ao consumidor. Tem que estar bem claro. O consumidor tem que saber o que está contratando. Exatamente. E falando agora, que hoje também é o Dia Internacional da Cerveja, tá? Vou pegar esses ganchos aí, que é a bebida tradicional brasileira, né? A cerveja além da caipirinha. Eu tomo uma cerveja, essa cerveja me faz muito mal e eu vou parar no hospital. Existe algum código de defesa no sentido de ingerir certas bebidas que podem me prejudicar a minha saúde? Como é que fica isso? Sem dúvida nenhuma. Isso é uma questão que tem que ver. Primeiro a gente tem que ver, assim, independente de cerveja ou não, a validade dos produtos, né? Se está dentro da validade, se passou pelo aquele controle de qualidade, todas essas questões. Agora, se existir algum problema nesse sentido, o que o consumidor tem que fazer? Imediatamente procurar, obviamente, um médico, procurar um tratamento para ver o que aconteceu, em função de que ele teve essa indisposição. Se foi disso, se foi da bebida, se foi da comida. Importante isso aí antes de fazer um juízo.
A gente tem que sempre dar uma olhada. Mais importante, todo produto, de gênero alimentício ou não, sempre tem que observar a certificação de garantia, a validade do produto e as condições do ambiente. E se beber, não dirija. Nunca, de forma alguma. Isso aí eu sou radicalmente contra essa prática. Se beber, não dirija, se dirigir, não beba. Então esta é que é a grande questão, esse todo cuidado. Agora só voltando um pouquinho, se tu me permitir, Drica, assim, ó, mas a questão certeza que a gente estava falando assim a respeito do idoso, no plano de saúde, etc e tal, o idoso é comprovadamente a parte mais vulnerável na relação de consumo, principalmente o que acontece muito, os empréstimos consignados. Isso tem que ter muito cuidado. Por que tem que ter muito cuidado? E isso aí não se aplica apenas aos idosos, não. A qualquer consumidor, independente da idade. Agora, eu digo idoso porque o idoso ele é o mais fácil nesse sentido, na captação das operadoras de empréstimos. Por quê? Porque ele tem a vantagem de fazer consignado no seu salário. Ele já vem diretamente descontado do seu salário junto à sua previdência. Agora, muito cuidado, vai assinar um contrato, vai lá pedir um empréstimo, aí pode incorrer num outro erro também, que é tipificado como crime do Código de Defesa do Consumidor também, que é a venda casada. O que é a venda casada? O idoso vai lá, quer um empréstimo. E aí é informado para ele, não, tem esse empréstimo aqui, se adapta tranquilamente na sua realidade, só que, para ficar mais fácil para aprovar o seu cadastro, nós temos esse seguro aqui, para contratar, para embutir junto no empréstimo. Este seguro, o consumidor não é obrigado a aceitar, porque daí incorre no erro da venda casada. E a venda casada é prática infrativa, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Tem esse título de capitalização, tem mais isso, tem mais aquilo. Não, isso tudo é venda casada. Eu quero apenas o empréstimo, eu quero só o empréstimo e ponto, não quero mais nada. Mas é mais fácil aprovar, sabe? Eles fazem um jogo todo assim para acabar pegando o consumidor. O consumidor vai lá, ele está precisando do empréstimo, acaba submetendo a isso. Olha, assinou, tudo bem. E agora, como é que fica, Marcelo? Eu não posso mais agora cancelar? Pode sim, imediatamente. Fez seguro, tem a venda casada, comprovadamente é uma venda casada? Pode sim, pode pedir o estorno do valor que foi efetuado e também a rescisão imediata desta contratação, porque essa contratação não poderia ter sido oferecida. Eles oferecem, por quê? Porque o consumidor está naquele momento ali frágil, uma fragilidade. Está precisando, então acaba se submetendo a esse tipo de coisa. E é uma fragilidade, eles são tão bem trabalhados nisso, que é uma fragilidade muitas vezes familiar, muitas vezes não é do idoso, é de um filho, é de um neto, é para pagar uma universidade, é para dar entrada numa casa, num carro ou algo do gênero, ou para juntar a renda, né, aqueles 10, 15 mil que ele conseguiu ali para poder juntar, para comprar o carrinho, para comprar para fazer uma reforma na casa. Eles já são, essas pessoas que fazem essa venda, eles são muito espertos e eles já sabem que a pessoa no momento que sentou ali já é uma presa, né? Já é um alvo a ser trabalhado para ser retirado o dinheiro de uma pessoa em estado de fragilidade. Eu acho isso muito... O idoso, de um modo geral, criança e idoso, eu tenho uma ONG e nós atendemos ali a Padre Cacique, o Asilo Padre Cacique, a Creche Nazaré. O idoso, em especial, eu acho que é tratado no Brasil de uma forma tão desrespeitosa, tão abusiva, e como saber do direito dos idosos, porque até onde eu sei não existe um trabalho full time a respeito disso, né? A respeito do direito de consumidor específico do idoso, ou já existe isso? Na verdade existe assim, o princípio da vulnerabilidade previsto no Código de Defesa do Consumidor, que é assim, o idoso... De qualquer espécie, vulnerabilidade. Sim, o idoso ou a criança, o consumidor em geral, é comprovadamente a parte mais fraca de uma relação. Por exemplo,
eu sou muito mais fraco que uma operadora de telefonia, sem dúvida nenhuma. Então, por isso que existe também, que é um outro dispositivo legal também no Código de Defesa do Consumidor, que é a chamada inversão do ônus da prova. O que é a inversão do ônus da prova? A inversão do ônus da prova é, numa relação de consumo, eu vou contratar um serviço, ou eu vou que envolva uma questão técnica na compra de um veículo, eu não sei, eu tive um problema no meu veículo. O que eu vou fazer? Eu vou ajuizar uma ação que pode ser, dependendo do valor, se for até 40 salários mínimos, pode ser no juizado especial cível, que é popularmente conhecido como juizado de pequenas causas. Sim, aí eu vou lá, aí o que eu vou pedir? A inversão do ônus da prova. Por que inversão do ônus da prova? Porque tecnicamente eu não tenho esse conhecimento. Quem me vendeu tem. Então, o que é a inversão do ônus da prova? O que o consumidor alegar, cabe ao fornecedor provar o contrário. Então se aplica na relação de consumo sempre a inversão do ônus da prova. Eu sou mais fraco na situação, eu não sei. Tecnicamente eu não sei. Como é que eu vou saber mais do que alguém que me vendeu um veículo? Claro que não, né? Perfeito. Não tem como. E falando em veículos, vamos voltar daqui a pouco nessa questão. Minha mãe faz 1 ano e meio mais ou menos que faleceu e ela estava no Divina Providência, dividindo um quarto, né, com uma outra pessoa com outro problema, outra senhora. E aí o que aconteceu? Ela passou durante meia hora apitando, chamando o técnico, né? E aí eu fui na ilha de atendimento e meti a boca neles e aí foram ver o que estava acontecendo com aquela senhora. E aí eu disse assim, e teve uma visita no dia seguinte, eu falei, olha, me perdoa, mas eu acho que tá havendo um desrespeito muito grande, porque estávamos full time com a minha mãe, ali revezávamos, mas sempre tinha alguém da família ali do lado da minha mãe, era um tratamento. Com essa senhora era outro tratamento, ela estava frágil, debilitada, frágil, e tanto que depois disso, ela ia ter alta no dia seguinte, depois desse episódio, 3 dias depois desse episódio, e ela pegou uma bactéria séria e a minha mãe teve que sair, ela teve que ficar em isolamento. Tem como processar esse hospital por essa negligência de atendimento? Não, perfeitamente. O fato de assim, o paciente está esperando ali, está aguardando, ele não pode ser submetido a ficar aguardando muito tempo. Se ele está chamando o posto de enfermagem ali, imediatamente ele tem que ser atendido. Não pode ficar esperando, porque pode acontecer alguma coisa mais grave. A gente não sabe, sem dúvida nenhuma, é uma falha. Foi exatamente isso que eu falei. Se essa senhora estivesse tendo um infarto, uma dor no peito, que diagnosticasse um infarto, ela teria, olha, meia hora ela teria tido 3 infartos, teria morrido 3 vezes consecutivas. Eu fui debochada, muito debochada. Inclusive em relação à minha mãe, com outro episódio, que eu não lembro o que foi, eu fui na ouvidoria do hospital e se não tomar providência, eu vou entrar com uma ação. Então, o brasileiro tem muito essa coisa de não conhecer os seus direitos. Estou certa, Marcelo? Tá certa. E infelizmente, a gente é uma situação assim que existe o desrespeito, sabe, nas relações. Esse que porque, infelizmente, a gente vive numa situação ainda que ainda prevalece aquela, desculpa a expressão, aquela estupidez do carteiraço. Tu sabe com quem tu tá falando? Sim. Sabe? Isso aí é um absurdo, é uma tremenda estupidez. Ao contrário de alguns países avançados que funciona muito bem o Código de Defesa do Consumidor, que lá é o contrário, onde prevalece a cidadania. Lá não é você sabe com quem você está falando. Lá é assim, ó, quem você pensa que é. Sim. Entendeu? Então esta é a grande diferença. E a gente está trabalhando a cada dia justamente para regular essas relações consumeristas. Ter o equilíbrio, porque assim, ó, o Código de Defesa do Consumidor, ele é bom para todo mundo, inclusive para o fornecedor. Não é que exista o Código de Defesa do Consumidor, é para o consumidor. Não, o consumidor ali também, ele tem seus direitos, mas ele também tem seus deveres. Da mesma forma. Ou seja, então, na relação de consumo, consumidor-fornecedor, é só cumprir o código. Aí tá tudo bem para todo mundo.
Esta é a grande verdade. A gente tem que trabalhar nisso aí. Existe uma lei que é uma lei perfeita, ela tem que apenas ser aplicada. E trabalhar com justiça para ambos os lados, né? Trabalhar com justiça, com responsabilidade, com dignidade naquilo. Não é o jeitinho brasileiro, né? Porque tem muitas pessoas que tentam lesar também a empresa, né? É o que tá acabando de falar. Exatamente, é isso que eu digo, assim, tem os seus direitos e seus deveres. Aí no final, assim, ó, vai prevalecer mesmo é a justiça. A verdade que vai prevalecer. Exato. A gente tem que ter todo esse cuidado, a gente tem que ter, assim, ó, os nossos cuidados, cumprir o que está previsto. Está previsto, sim. É o que eu sempre digo também, assim, ó, quando eu falo sempre naquela linha, assim, ó, da prevenção, antes de eu assinar o contrato, se eu sou leigo, eu não tenho conhecimento técnico nessa situação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse contrato antes de assinar e eu vou procurar algum especialista para me orientar. Devo assinar? Não devo assinar? Como é que tá? Tem que alterar alguma coisa? Isso é muito importante. É a prevenção. A prevenção também é muito importante nesta área da relação. É que, infelizmente, a gente trabalha com imediatismo, né? A gente quer comprar aquela geladeira, aquele fogão, aquele carro e a gente quer para ontem. E a gente não se detém nas questões do contrato. Eu, quando comprei o meu carro, há uns 2 anos atrás, eu pedi pro meu filho, ajuda meu filho, porque eu não entendo porcaria de carro. Inclusive, fiquei sabendo nos bastidores que além de 1 ano de garantia, digamos, que a gente tenha do carro, tu tem direito a mais 6 meses. 90 dias. 90 dias. 90 dias. Que é a garantia legal. Da garantia legal. A garantia contratual é o fabricante que dá. A garantia contratual. E a garantia legal, ela já é estabelecida e determinada no Código de Defesa do Consumidor. Isso para qualquer tipo de eletrodoméstico, carro, eletrodomésticos, bens de consumo. Assim, os bens de consumo que são chamados produtos duráveis. Que é isso, é o veículo, o eletrodoméstico, essas questões. Aí é um produto durável, ele não foi feito para durar pouco tempo. Então, aí tem 90 dias que é a garantia legal. E o produto não durável, e aí a gente vai falar numa questão de cosmético, nessas questões todas, o gênero alimentício, aí é 30 dias no código. O produto não durável, 30 dias. O produto durável, 90 dias a garantia legal. Perfeito. Então, vamos deixar bem claro aqui, ó. Por exemplo, você comprou um carro, tem uma garantia de 1 ano, mas passou 1 ano, essa garantia, perdi a garantia do carro. Não, você ainda tem 90 dias, isso? Perfeito! Você comprou uma geladeira, a garantia, digamos, é de 3 anos. Você, além dos 3 anos, você tem mais 90 dias. Sempre 90 dias. E de bens que são... Não duráveis, voláteis, né? Batom, maquiagem, perfume, por aí vai. Comida, 30 dias 30 após dias. O vencimento. Exatamente. Após o vencimento. Mas como é que fica assim, por exemplo? Eu comprei um produto há 3 meses, ele deveria me dar uma garantia, o PUP dele seria para 1 ano, certo? O PUP de uma base. E eu comprei ela há 3 meses e venceu. Eu posso trocar esse produto, pedir um... Sim, sem dúvida nenhuma. Pode também. Porque toda essa questão que a gente sempre pensa assim, né? E a gente às vezes se assusta. Tipo assim, mas e agora falta 1 dia para terminar a minha garantia? Falta 1 dia, porque a gente não sabe dos 90 dias, a gente não sabe dos 30 dias, mas a gente tem, então isso é importante sempre, assim, garantia legal sempre, isso é obrigado, não tem como fazer, não tem como ser diferente. Marcelo Silveira de Almeida, Instagram. Marcelo Defesa do Consumidor. Marcelo, ele é o papa aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, se não me engano, a respeito da defesa do consumidor. Então, Marcelo, por favor, de novo, vai ter na legenda, na edição, mas vamos lá, Marcelo. Marcelo, Defesa do Consumidor. Teria algum telefone informal de contato? Não, telefone não, pode ser. Tirar dúvida contigo? Me encontra diretamente ali nas redes sociais. Por esse nome, sem dúvida nenhuma, é só mandar mensagem lá e a gente retorna. Retorna? Perfeito. Tem um pessoal aí que dá um suporte. Sim. Perfeito. Então, assim, gente, tendo necessidade de esclarecer assuntos a respeito de direitos
naquilo que você consome, naquilo que você compra, até uma cama, né? Ele te vende uma cama, ela te vende uma cama que diz que é fenomenal, porque tem pessoas com problema sério na coluna. Sem dúvida nenhuma, isso aí acontece muito. Acontece muito. É fenomenal, vai fazer isso, vai fazer aquilo, etc e tal. E ali, dado um ano, você percebe que nada mudou e você continua, até piorou, digamos, né? Aí entra aquela questão que tu falou do direito, da ordem, do dever, uma coisa assim, quebra o vidro, gente, que é a história do ônus da prova, não é? Inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova, porque eu não conheço de colchão, mas quem está me vendendo obrigatoriamente tem que conhecer. Sem dúvida. No momento que eu digo que eu tenho uma cifose, uma escoliose, uma lordose, ele tem que entender que precisa me atender dentro do que eu preciso, certo? E perfeito, esse teu exemplo aí, Drica, foi muito interessante, porque é o que eu sempre digo, nós somos consumidores 24 horas, até dormindo, porque nós compramos uma cama que pode ter defeito, então até dormindo nós estamos numa relação de consumo. Brilhante a tua colocação. Obrigada. Agora, uma outra questão também que eu queria falar, mas aí pode ser num outro momento, assim que passa muito rápido. Temos tempo, fica à vontade. Tá tranquilo. A respeito assim, do comércio eletrônico, a compra pela internet, isso é um grande problema que as pessoas às vezes confundem as coisas, até por não ter conhecimento, né? O que acontece? Existe uma diferença no chamado direito de arrependimento, na aquisição de um produto ou a contratação de um serviço. O direito de arrependimento é aquele famoso 7 dias a partir da compra ou recebimento do produto, certo? Assim, ó, como é que acontece? O direito de arrependimento, esse dos 7 dias, ele se aplica única e exclusivamente nas compras fora do estabelecimento comercial. Comprei pela internet, comprei por telefone, se aplica o direito de arrependimento. Por quê? Porque eu não vi o produto. Quando eu recebi o produto, eu recebi hoje o produto. Ou seja, a partir de amanhã eu começo a contar 7 dias. Que daí eu vou ver o produto. Não, mas não é o que eu esperava. Aí eu tenho 7 dias para me arrepender. Não precisa ter defeito o produto, simplesmente não quero. E não precisa dar muita explicação, não precisa dar explicação nenhuma. Simplesmente informar o fornecedor, olha, eu estou me arrependendo. Estou exercendo o meu direito de arrependimento. Não quero o produto, não é o que eu esperava. Certo? Ponto. Tá, tudo bem, então tem que devolver, tá, e aí como é que fica, não sei o que, não, o senhor vai ter que pagar a devolução pelo correio, também não, o pagamento também fica a cargo do fornecedor, porque é o risco que ele tem, que é o risco da exposição dele também, é o risco da oferta que ele tem, porque ele está vendendo um produto que o consumidor não está vendo. Então por isso que existe o direito de arrependimento, mas comprou na loja física, o consumidor não tem o direito de arrependimento, né? Porque ele viu ali o produto, experimentou aquela questão toda, testou, aí não. O que eu aconselho às pessoas? Que daí tem também um valor legal, que é aquele acordo que se faz com o gerente do estabelecimento. Comprou no espaço físico. Olha, eu estou comprando um presente lá para minha mãe, para minha esposa, sabe? Para quem for, um presente. Eu não sei se a pessoa vai gostar. Eu não sei se a pessoa já tem, eu não sei se vai servir na pessoa, eu não sei se vai ficar grande, eu não sei nada disso, certo? Eu quero fazer um acordo com o senhor, vamos falar com o gerente ou com a senhora, com a gerente da loja. Se porventura a pessoa não se agradar, pode trocar? Não, pode trocar sim, sem problema, guarda a nota, guarda a etiqueta, etc e tal, vem aqui. E esse acordo tem validade, mesmo que tácito, mesmo que verbal, ele tem validade sim. Aí, sim, é sempre importante, conversa antes com o gerente, vamos firmar aquele acordo. Outro detalhe importante, nota fiscal, sempre nota fiscal. Ou seja, comprar os produtos num estabelecimento devidamente registrado, com seu alvará em dia, seu CNPJ em dia, sua inscrição estadual em dia, ou seja, isso é muito importante. Comprou, tem que ter nota fiscal. Se não tem nota fiscal, não pode. Mas aquelas notinhas fiscais que a gente pega, aqueles cupons, lá dado 2 meses, porque eu guardo tudo, né? Tudo é guardado lá em casa. Lá dado 2, 3 meses, aquilo apaga. Isso aí é um cuidado que tem que ter, né? Isso aí a gente pode buscar uma segunda via, claro, no estabelecimento. Mas
Eu tenho o hábito sempre de escanear, digitalizar, sabe? Assim, para deixar guardadinho lá, deixo no meu e-mail. Consegue. Eu faço porque é o cacuete que a gente tem do direito do consumidor, né? Então a gente procura sempre fazer isso aí. Agora, escanear, ó, a dica, gente, escanear, porque aquele cupomzinho ali, que é a única prova que você tem, aquilo ali desbota. E quando desbotou, não tem como você provar mais que foi, às vezes, o verso, mas aí não tem o número, o código, não tem nada ali, né? Fica o dito pelo não dito. Exatamente. Outro detalhe muito importante, outra dica muito importante que eu sempre falo, assim, ó, é o produto com defeito. Quando a gente vai levar o produto numa assistência técnica, o produto está com defeito. Eu comprei o celular, está com defeito. Onde é que eu tenho que levar esse celular? Eu tenho que levar esse celular numa assistência técnica autorizada, sob pena de perder a garantia do produto. Tem que ser autorizada a assistência técnica. Leva na assistência técnica porque é uma previsão legal que diz. O que a lei diz? Quando você deposita lá o produto na assistência técnica, você recebe uma chamada ordem de serviço, que é o que comprova naquela data ali que o seu produto foi depositado lá e está na assistência técnica autorizada sempre, na assistência técnica. Por que é importante a ordem de serviço? Nota fiscal e ordem de serviço. Porque a partir da ordem de serviço ali, daquela data, o fornecedor, por intermédio da assistência técnica, ele tem 30 dias para solucionar o problema. Não solucionou o problema, aí sim o consumidor tem o direito à troca do produto ou à devolução do valor pago corrigido monetariamente. O produto está na garantia. Agora, importante, a ordem de serviço, porque ali está a data que o produto entrou ali. Aí tem 30 dias. Ficou 10 dias, voltou, deu o mesmo problema, volta lá de novo, assim, ó, outra ordem de serviço, mas o consumidor já tem 10 dias, porque o problema não foi solucionado. Então tem mais 10 dias. Botou de novo lá, então tá. Tem mais 10 dias, tem mais 5, tem mais, sabe? Então quer dizer, vamos sempre acumulativo. Isso, eu levei 2 anos com problema com fogão que eu comprei de 6 bocas na época. Meu filho era pequenininho, eu levei 2 anos, mas eles me ressarciram o meu direito de ter o meu valor do fogão de volta. Demora, gente. Você vai... Eu fui nas pequenas causas, se eu não me engano, que se coloca, né? Uhum. Abre-se um processo nas pequenas causas. E aí eu fui, teve a primeira audiência, a segunda, a terceira, se não, quiçá a quarta, mas eu consegui de volta. É isso que nós brasileiros, temos que entender, que nós temos os nossos direitos. Porque eles fazem de tudo para que você desista. Sem dúvida nenhuma. Eles querem te ganhar no cansaço. Sem dúvida nenhuma. E falando de cansaço e da entrevista anterior com o Chicão Tofani, como é que fica o direito do consumidor, do homem que vai e tem uma noite de prazer lá na Carmitia? Como é que é? Tem direitos do consumidor? Não tem. Esse aí não tem. É uma prova muito difícil de fazer, né? É uma prova muito difícil de fazer. Sem dúvida nenhuma, primeiro, né? se houve a satisfação do consumidor, né? Se ele ficou satisfeito com... Ele ficou vermelho, Marcelo, gente. Ele ficou vermelho. É uma questão muito subjetiva. É muito subjetiva. Mas eu tô pegando esse gancho pra gente dar uma relaxada e aproveitando também com o que o Chicão falou, para ficar um conjunto ficar uma obra bem conjugada, porque é o seguinte, aqui um dia eu também terei uma profissional do sexo sendo entrevistada. Eu também terei pessoas da nível da diversidade, os negros, que existe um racismo estrutural dentro do Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul muito mais forte do que no Brasil todo. Talvez eu esteja errada. Então, quando eu brinco dessa forma, como eu estou brincando aqui com o Marcelo, para realmente deixar o programa mais extenso, mais abrangente e deixar claro que em breve nós vamos trazer entrevistas bastante polêmicas, certo? Mais algum detalhe, Marcelo, já que nessa parte você não tem conhecimento, né? É verdade. Muito bom. Drica, alguma coisa a mais que eu deveria pincelar para o nosso... A dica que eu sempre digo, assim, ó, que o consumidor tem que fazer, procurar sempre um local para as relações de consumo devidamente registrado.
porque senão depois é muito difícil. Eu sei que todo mundo tem suas dificuldades na vida, até dos dois lados, o fornecedor ou o consumidor, mas a gente precisa do mínimo legal. A gente precisa do mínimo legal. A gente precisa da nota fiscal para comprovar, para ter a nossa garantia. Isso é muito importante. Então, comprar devidamente registrado o estabelecimento. Essa é a dica fundamental para todo mundo. E sempre assim, ó, é importante também. Vamos comprar algum produto, alguma coisa, vamos fazer a pesquisa de preço primeiro, porque tem muita diferença de preço. Eu não sei se tu pode me ajudar nisso. Por exemplo, hoje eu tinha que comprar uma medicação, era 240 a medicação não genérica e a outra era 54. Olha a desproporção de valor, né? Eu não sei se tu vai poder me ajudar nisso, é uma questão minha. Qual é a garantia que eu tenho que esse genérico dá o mesmo efeito que aquele outro, o original, digamos assim, né? Genérico, para vocês entenderem, né? Eu vou comprar uma cópia da Nike. Eu vou utilizar o mesmo tênis, tem a mesma marca, tá escrito Nike ali, que no caso da medicação vai estar escrito o princípio ativo. E no caso do outro lado vai ser genérico, o outro vai ser Pfizer, digamos, o original é Pfizer. Como eu sei que aquela medicação vai me trazer o mesmo benefício que a original? Isso tem a fiscalização da agência reguladora e também a garantia do governo. Se está sendo comercializado na farmácia, independente se é genérico ou laboratório nacional ou não, ele está ali aprovado, sem dúvida nenhuma. Senão, não pode ser comercializado. É um risco, sem dúvida nenhuma. Porque o genérico ele é importante assim, ó, pelo preço que a gente tem, a diferença de preço. É muito importante. Absurdo, claro, é pelo produto de laboratório nacional ou não, sabe? Então tem todas essas questões. É muito importante. Agora, se está sendo comercializado ali, tem que estar regulamentado pelo governo federal. Perfeito. Gente, acho que eu tenho pouco tempo. Acabou já? Aquela hora que tu tinha feito assim pra mim, porque já tava acabando. Gente, I'm sorry. Como eu gostei da entrevista aqui com o Marcelo, e aproveitando que o Marcelo é um homem privilegiado, né? Não tem calvície, não, olha só, é um homem de bastante cabelo, né? Enfim, eu queria fazer uma pequena propaganda aqui pros homens, né, que estão assistindo essa pauta. Vocês não precisam ficarem, não há necessidade de vocês ficarem calvos ou carecas ou isso ou aquilo, se vocês não quiserem, tá? Aqui na UP Clinic nós temos tratamentos bem específicos para que você não precise fazer um implante. UP Clinic, né? Estética avançada, bem aqui, ó, aqui, aparecendo no vídeo. Gente, o nosso tempo estourou, me perdoa, eu não entendi isso daqui. Tá, eu pensei que ele tava me cortando o que eu tava falando, né? Mas, enfim, tá? Prazer, Marcelo, foi um prazer te conhecer. Muito obrigada, tá bom? O prazer é todo Eu meu. acho que teremos outras, se possível, vamos fazer uma coletiva, né? Você falando do consumidor, o outro, talvez a pessoa que venda também, trazendo problemas que houve na hora da venda com má fé de quem comprou, fazer um pupurri, tá certo? Gostaria de dar... Perfeito, não, Drica, assim, antes de mais nada, te agradecer. Consumidor, a gente tem bastante coisa para falar sempre, né? Por isso que estoura o tempo, né? Mas sempre me coloco à disposição e falar em direito do consumidor é sempre prazer. Consumidor, o direito é seu. Perfeito. E 1000 dicas com Drica Lopes, o direito é seu também. Throw it up, start twerking like Miley. Oh yeah.